A Ilha Grande é um paraíso, mas quando você passa por aqui, é quase impossível não se deparar com a história do local e se interessar por ela. Mas este paraíso no passado foi transformado no inferno por intermédio do governo. Sabia que por aqui nasceu o Comando Vermelho e o Comando Vermelho inspirou o PCC? Você está no vlog do Gerê? Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe este vídeo e seja membro do nosso canal. Hoje vamos conhecer a Ilha Grande de uma forma diferente. Bem-vindos ao berço do Comando Vermelho e à semente do PCC. Ilha Grande, um verdadeiro paraíso no litoral do Rio de Janeiro. Mas esse paraíso também foi cenário de dor, sofrimento e histórias sombrias. Aqui, o governo mostrou como pode transformar o céu em inferno. Para entender a origem do Comando Vermelho e até a inspiração para criar o PCC, precisamos voltar no tempo. E a história começa com o Lazareto. Em 1886, sob influência de Dom Pedro II, foi construído o Lazareto, que era um centro de quarentena na antiga fazenda do holandês. Ficava na Praia Preta, um lugar paradisíaco, próximo à Vila do Abraão, na Ilha Grande. Os passageiros suspeitos de doenças ficavam isolados aqui. Febre amarela, cólera, peste. O objetivo era proteger o continente. Mas não havia tratamento, apenas confinamento. Homens, mulheres e até cargas ficavam sob vigilância policial. Era mais prisão do que hospital. O sofrimento e discriminação começava aqui, pois havia muita diferença de tratamento entre ricos e pobres. O Lazareto se tornou tão relevante para a proteção do Rio de Janeiro que investimentos eram feitos aqui. Uma represa e até esse aqueduto, com essa arquitetura esplêndida se destacando na margem da Ilha Grande, foram construídos. Tudo isso para manter o Lazareto em pleno funcionamento. Com a construção de novos lazaretos, modernização dos navios e dos tratamentos de saúde da época, logo o Lazareto foi perdendo sua função. Em 1932, depois de outras atividades, o Lazareto foi transformado oficialmente em presídio e se tornou o primeiro presídio da Ilha Grande, onde, principalmente, foram recebidos presos políticos da Revolução Constitucionalista de 1932, na época de Getúlio Vargas. Mas o Lazareto teve o seu fim. O governador da época do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, mandou implodir a colônia penal criada no Lazareto em 1962. Juntamente com todo o seu conjunto histórico. As ruínas podem ser observadas até hoje. Parece que não tem nada a ver, mas isso tem influência futura lá na criação do Comando Vermelho, do outro lado da Ilha Grande. Logo depois, na Vila de Dois Rios, o governo decidiu erguer um novo presídio. A região era habitada por caiçaras que viviam da pesca e da agricultura. Mas com a chegada do presídio, suas vidas mudaram para sempre. A história do povo caiçara é contada no museu que fica no primeiro presídio aqui da Vila de Dois Rios. O primeiro foi construído ainda na época do Império. Depois veio o segundo, o presídio de Cândido Mendes, que ficaria conhecido como o Caldeirão do Inferno.
Estamos entrando agora no Museu do Cárcere, que fica aqui no que sobrou das ruínas que foram implodidas do presídio de Cândido Mendes. Aqui tem toda a história do presídio e inclusive um pouquinho da história da criação do Comando Vermelho. De certa forma, foi gerada uma cultura de crueldade na região. As discriminações diversas também foram herdadas da antiga colônia penal do Lazareto, do outro lado da ilha. Havia uma colônia penal em Fernando de Noronha, outro paraíso natural brasileiro, do qual todos os presos foram transferidos para a Ilha Grande em 1942, encerrando as atividades penais da ilha de Noronha, que passou a ser ocupada por militares brasileiros e americanos durante a Segunda Guerra Mundial. As ilhas sempre foram consideradas lugares ideais para a construção de presídios pelo isolamento e condições hostis de sobrevivência em caso de fuga. Guantánamo e Alcatraz são exemplos conhecidos. Tem uma linha do tempo bem bacana aqui que conta toda a história cronológica do presídio. A antiga padaria, totalmente preservada do presídio de Cândido Mendes, tem muita história para poder contar pra gente, e a gente vai conhecê-la agora. Você ainda não é inscrito aqui no canal? Então inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Mas até aqui ainda não vimos ligação com a criação de nenhuma facção criminosa, mas o contexto vai levar-nos a entender o assunto. O presídio de Cândido Mendes ganhou fama pela brutalidade. Inicialmente abrigava presos comuns, mas no governo Vargas começou a receber presos políticos. Imagine colocar criminosos violentos junto com jovens militantes, advogados e intelectuais. Essa mistura explosiva acendeu uma faísca que mudaria o crime organizado no Brasil. E aqui na área externa do presídio foi criado um espaço para mostrar algumas personalidades que marcaram o dia a dia e a história aqui do presídio de Cândido Mendes. Podemos encontrar aqui vários tipos de pessoas, de gente comum a políticos, intelectuais, militares, ladrões, assaltantes de banco. Aqui tem muitos sobrenomes famosos da sociedade brasileira. Realmente uma mistura explosiva. E aí, está gostando da história? Já é inscrito no canal? Não? Então inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e ainda seja membro do Vlog do Gerê. A partir daqui começam a surgir motivos que favoreceram um processo de organização entre os presos. Para sobreviver às atrocidades, os presos passaram a se organizar, criaram regras, dividiram funções e construíram uma irmandade baseada na ajuda mútua contra a violência do sistema prisional. Toda essa violência não era negócio para ninguém, nem para os guardas. Tanta violência tornava seus plantões pesados física e psicologicamente.
Presos comuns e presos políticos se organizaram por melhores condições no presídio, criaram um fundo coletivo e buscavam melhorias como criação de biblioteca e farmácia. Só que a organização entre os presos também se dava através de violência, ou seja, ou você se alistava ou era, de certa forma, eliminado. Pessoas como Rogério Lengruber, traficante, homicida, assaltante, sequestrador, e William Silva Lima, o professor, que era assaltante e sequestrador, foram alguns dos fundadores da Falange Vermelha. Ambos eram muito inteligentes e muito capazes na organização da facção. Eles influenciaram muito na formação do Código de Conduta que originou a Falange Vermelha. Dessa união nasceu o Comando Vermelho, tendo como idealizadores criminosos e militantes que aprenderam a resistir juntos dentro dos muros do presídio da Ilha Grande. Uma das ações ousadas do grupo foi a espetacular fuga do Escadinha. José Carlos Encina foi retirado de dentro da prisão de Cândido Mendes, que era considerada de segurança máxima, de helicóptero. A fuga de Escadinha expôs falhas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, demonstrando a audácia e o alcance do Comando Vermelho, mesmo dentro de prisões consideradas seguras. A fuga do bandido, que era um dos fundadores do Comando Vermelho, levou a sua procura por 300 agentes do Departamento de Investigações Especiais e se tornou um marco na história da criminalidade do Rio de Janeiro. Essa organização rompeu a fronteira do presídio Cândido Mendes. A organização se estruturou e continuou suas atividades fora das grades. O modelo de organização do Comando Vermelho não ficou restrito ao Rio de Janeiro. Anos depois, inspiraria a criação do primeiro comando da capital, o PCC, em São Paulo, que se tornou a maior facção criminosa da América Latina. O Comando Vermelho mostrou o caminho, união e disciplina dentro do sistema prisional para dominar as ruas. Nos anos 90, inspirados pelo Comando Vermelho, objetivando interromper a prática comum de espancamentos e constantes abusos físicos no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, conhecido como Piranhão, os detentos fizeram um pacto no qual estabeleceram-se regras de convivência as quais deveriam ser rigorosamente seguidas, fundando assim o primeiro comando da capital, ou abreviadamente PCC, como ficou mais conhecido. O PCC foi fundado em 31 de agosto de 1993, no anexo chamado de Piranhão da Casa de Custódia de Taubaté, até então a prisão mais segura do estado de São Paulo, por 8 presidiários transferidos da cidade de São Paulo, conhecido como os da capital. Eles formavam um time de futebol cujo nome era Primeiro Comando da Capital, PCC, também chamado de Partido do Crime, e de 1533, por conta da ordem das letras P e C no alfabeto. Durante uma partida de futebol, eles mataram um dos criminosos mais temidos do presídio e se tornaram a gangue dominante do local. O PCC afirmava que pretendia combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar a morte dos 111 presos em 2 de outubro de 1992, no massacre do Carandiru, quando a polícia militar matou presidiários no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. O grupo usava o símbolo chinês do equilíbrio, Yin e Yang, em preto e branco, considerando que era uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. Inicialmente, o PCC não tinha uma atividade criminosa específica, e seus membros atuavam de forma independente em diversos crimes, pagando mensalidades para financiar a organização. Ao contrário de gangues convencionais, o PCC não recrutava membros por meio de violência, só em situações excepcionais. Cerca de um ano depois da fundação do PCC,
Em 1994, o presídio de Cândido Mendes foi desativado e em seguida implodido por Leonel Brizola, que era o governador do estado do Rio de Janeiro na época. Visitando a Vila de Dois Rios, na Ilha Grande, você vai encontrar diversos museus com entrada gratuita que contam toda a história do presídio de Cândido Mendes, toda a história penitenciária aqui da região da Ilha Grande. Os museus são todos gratuitos e você pode visitar as ruínas do antigo presídio de Cândido Mendes, que foi implodido pelo governador Leonel Brizola. Se no século XIX o lazareto mostrava poder do governo em isolar e fazer sofrer, no século XX o presídio da Ilha Grande consolidou a violência como marca. A história é clara: a violência dentro do sistema prisional, que já nasceu falido, trouxe consequências que assombram e envergonham a sociedade brasileira até hoje. Será que um sistema prisional onde os presos fossem tratados de uma forma diferente teria criado as condições para o surgimento de facções criminosas poderosas? Fica essa reflexão. Hoje, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC são forças que ainda desafiam o Estado. Mas para entender o presente é preciso olhar para o passado. Esse passado nasceu aqui, na Ilha Grande, onde um paraíso foi transformado em cenário de horror. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e ainda seja membro do nosso canal. Eu sou muito grato pela sua audiência.